Olá pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como que a gente cria um projeto do zero, né? E a partir dele eu também vou mostrar os principais ambientes que nós vamos, as principais opções, né, que tem no ambiente de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos chamar o supervisório. Previamente nós havíamos selecionado para ele rodar como administrador. Bom, no caso de vocês, a primeira vez pode ser que ele rode a versão, os demos, tá? Que vem junto com o pacote de instalação. Vocês vão então sempre criar um projeto novo. Para isso vocês vêm aqui ó, em File, New, vamos colocar assim ó, projeto, exemplo, underline 0, tá? Vocês vão preencher isso daqui. Location, a localização default dele é no seu computador, na parte de documentos, aparece aqui uma pasta chamada Viva Ed Educational Projects. Tá? Você poderia modificar, mas nós não vamos fazer isso, vamos trabalhar inicialmente assim. O arquivo de configuração, está aqui o caminho também, fica na pasta do Aviva Ed. Né? Não vamos mudar por enquanto. A plataforma destino, nós vamos escolher aqui o Embedded, porque ele vai me possibilitar arrastar as telas e manusear as telas da versão Runtime, e isso vai ser bacana quando a gente estiver trabalhando com o Master Tool, com outras janelas, né? O Master Tool junto com o FluidSim, em outros momentos com Visual Code, etc. Então aqui nós vamos escolher a versão máxima 4K, não pode ser superior, senão nós vamos ter problema na licença. Né? Se você tivesse escolhido o Windows, ele aparece aqui, vai aparecer outras opções, né, como a versão Professional, Workstation. Então não, vamos trabalhar com a Embedded. No meu caso aqui, como eu já estou licenciado, não aparece essas outras opções que eu disse. Dá um OK. Ele vai buscar aqui a resolução máxima do meu computador, que no caso aqui é 1920 por 1080. Você sempre tem que trabalhar com o máximo de resolução que a sua estação aí permite. E tem que ver também qual é a estação que vai rodar. O que não pode acontecer é você colocar uma resolução baixa e depois querer aumentar. Você vai perder. Agora, se você estiver trabalhando numa resolução alta e quiser baixar para um monitor que tem uma resolução menor, um tamanho menor, aí é possível. Você dá um OK aqui e ele vai te aparecer aqui um wizard, né, que vai querer configurar o sistema de segurança, grupo de usuários. Por enquanto, nós não vamos habilitar nada disso, tá? Então eu vou desabilitar esse wizard quando eu abrir. No Next aqui eu não vou habilitar o sistema de segurança, senão nós vamos ter aí algumas limitações que vão atrapalhar esses primeiros ensaios que nós vamos fazer. Tá? Eu vou usar o database SPY, ele não vai permitir, etc. Então, dá um Next aqui. Modo local. Não vou criar grupos, nem tampouco pessoas, usuários. Tá? Aqui ele vai me dar essa advertência que é altamente recomendado que a gente configure senhas para determinados grupos para operar o supervisório. Nós vamos fazer isso depois. E aqui eu vou dar um finish. Ele diz, olha, o sistema de segurança não está habilitado. Você vê que ele se preocupa com isso, né? Dá um finish aqui e agora ele criou aqui o nosso ambiente. Aqui no nosso ambiente nós temos o menu principal, né? Nós temos aqui os ícones principais que a gente vai utilizar. Nós temos aqui no explorador de projeto 4 abas. A aba global, onde nós teremos todos os tags da nossa aplicação. A aba graphics, onde teremos as telas, subtelas. Tasks, nós vamos trabalhar aqui quando a gente for trabalhar com alarme, gráfico de tendências, receitas, relatórios, planilhas matemáticas, scripts.
agenda ou banco de dados. A parte de comunicação é quando o supervisório vai se comunicar com o PLC utilizando um driver, né? Por exemplo, o Modbus, ou um drive da Siemens, um drive da Allen Bradley, o CLP que você estiver utilizando, né? Tem tudo já embutido aqui no supervisório. E também quando eu quiser fazer a comunicação OPC, que é o caso que nós vamos utilizar o OPC-DA, que é uma versão mais antiga, mas ela é muito legal para a gente testar e vocês poderem trabalhar em casa, estudar em casa aí, e reproduzir um monte de exercícios que vocês virem aí na internet. Bacana. Aqui na janela inferior do lado esquerdo, essa janelinha chamada Watch, na versão antiga do Aviva era chamada Database Spy, é o espião do banco de dados, né, onde você vai colocar as suas diversas variáveis que estão presentes no banco de tags do meu supervisório e vai escrever, ler nessas variáveis e também saberá se elas estão corretas, o status de cada uma delas, né? E aqui você tem algumas abinhas que você pode colocar diversas variáveis separadas nessas abas aqui. Isso para facilitar, por exemplo, as entradas digitais na aba 1, saídas digitais na aba 2, analógicas, strings, etc. Tá? É uma questão de apenas organização. E do lado direito nós temos uma janela de output, onde nós vamos usar bastante para fazer a análise dos frames de comunicação, o que está saindo, o que está chegando, a performance da comunicação, né? Nós vamos demonstrar aqui alguns exemplos para vocês. E aqui no meio, a área principal, é onde nós vamos criar a tela. Então, por exemplo, vamos criar uma tela. Eu venho aqui em Graphics, Screen, botão da direita, Insert. Aqui eu vou colocar, por exemplo, tela 1. Não pode iniciar com número, nem possuir caracteres especiais. Vamos deixar por enquanto o mais simples, ó, tela 1. Criou a tela 1, né? E agora eu vou salvar essa tela aqui. Então eu vou colocar aqui antes um título para ela, que eu vou chamar de tela 1. Text. Okay. Tela 1. Se você clicar fora, você consegue agora alterar o tamanho disso daqui, né? A tela, ela vai ter, o tamanho dela vai ser correspondente a 1920 de largura e 1080 de altura, né? Eu não estou vendo o término aqui da tela, mas eu posso vir aqui, olha, em View, diminuir um pouquinho o zoom para 75%, agora eu vejo toda a extensão da minha tela. Então vamos deixar aqui mais ou menos no meio, né? Se você quiser saber onde que ele está posicionado, você olha aqui embaixo a posição XY dele, está 830 e 0. Se eu coloco aqui, por exemplo, né, na pontinha, está a posição 0 e 0. Se eu coloco aqui no final, está 1740 e 0, e assim sucessivamente, tá? Então vamos deixar mais ou menos aqui no meio. E agora eu vou salvar essa tela. Para salvar, observe que esse quadradinho aqui indica que o supervisório está em stop. Eu estou no ambiente aqui de engenharia e agora eu vou dar um save. Quando eu der um save, ele vai me pedir para salvar a tela que nós acabamos de criar. Então eu vou chamar de tela 1. Tela 1, dá um save. Pronto. E se eu fechar agora o meu supervisório, agora eu vou lá naquele local onde ele salva toda a minha aplicação. Então eu venho aqui no explorador de arquivos, né? Documentos, Aviva Edge Projects, e aqui vão ter todos os projetos que foram criados, né? Então o nosso projetinho de hoje está aqui, ó, projeto exemplo 0, tá? Bom, para eu recuperar esse projeto,
Vou chamar o supervisório. Olha lá, projeto exemplo 0, né? Eu esqueci de mostrar para vocês onde que salvaram aquelas telas que a gente criou. Então, vamos lá em documentos, Aviva Edge, projeto exemplo. Aqui nós temos o supervisório completo, toda a pasta que ele ocupa, né? Alarme, configurações, banco de dados, etc. E a pasta Screen, nós criamos a tela 1. E na tela 1, nós vamos ter aqui os textos presentes, os tags presentes e um arquivo do próprio sistema, né? Então, sempre que você cria uma tela, ele vai criar esses três arquivos aqui. Eu poderia até, daqui mesmo, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar uma tela, tá? Mas isso aí a gente vai fazer depois. Então, vamos lá. Está aqui na minha tela 1. Bacana. Está aqui a telinha 1. Então, agora vamos definir essa tela como sendo a tela inicial do meu sistema. Só tem uma tela, né? Mas de qualquer forma vamos definir. Como é que faz para definir a tela inicial? Você vem aqui na pastinha Screen, botão da direita, define como tela inicial, Startup Screen. Pronto. Se eu fechar aqui, agora eu vou executar a minha aplicação. Eu venho aqui, aperto esse ícone aqui de Run, né, esse triângulo verde, ou aperto F5. Então vamos apertar aqui. Como eu só tenho uma tela na minha aplicação, agora está aqui, ó, tela 1, ela está em branco, não foi feito nada nela. E na parte de trás nós temos a versão engenharia, onde eu vou desenvolver a minha aplicação. Um erro muito comum é os alunos, eles põe para rodar o supervisório e vem aqui e começa a desenvolver a aplicação com ele rodando. Isso não é legal. Ele não vai assimilar todas as alterações, pode gerar erros. Então você tem que apertar o stop e uma vez apertado o stop, aí sim você volta para a sua aplicação no ambiente aqui de engenharia, né? E aí você termina tal, aí no final você salva e manda executar. Quando você executa de novo, você cai no ambiente runtime. Isso é o que vai rodar lá no seu cliente, na sua aplicação. Aqui você aperta o stop e bacana, tá? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo nós vamos desenvolver uma aplicação muito simples e simular na janelinha Watch. Até mais.